Olá, meus amados irmãos. Eu me chamo Paulo. Estou aqui nessa tarde para falar sobre a doutrina dos apóstolos. Nós sabemos que em vários textos das Escrituras, a Bíblia ela nos exorta a guardarmos, a perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Estamos vivendo tempos em que hoje nós estamos sendo bombardeados por muitas heresias e muitos têm encontrado dificuldade em fazer diferença entre a doutrina dos homens e a doutrina dos apóstolos, e isso é um perigo. Porque uma salva e a outra oprime. Porque uma liberta e a outra condena. Então nós precisamos fazer essa diferença, porque quando a Bíblia nos exorta a guardar a doutrina dos apóstolos, é porque essa foi a sã doutrina, a doutrina pura e imaculada que Deus confiou aos apóstolos para que eles propagassem por toda a humanidade, por toda a terra. E a Bíblia diz, e esse evangelho, qual o evangelho do homem? Não, o evangelho dos apóstolos será pregado a todas as nações para testemunho, então virá o fim. Só que antes de entrar nesse tema diretamente, nós iremos falar de algumas coisas basilares, que é importante para facilitar o nosso entendimento. Antes de tudo, nós precisamos nos perguntar, quem foram os apóstolos? Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que guardar a doutrina dos apóstolos? Esse é o segundo ponto. E terceiro, quais são as doutrinas dos apóstolos? E nós, aprendendo esses três parâmetros básicos, nós vamos encontrar fundamento para a nossa fé. Porque o apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele disse, busca entendimento, conhecimento, para saber responder àqueles que te questionam sobre a tua fé. Quem te questiona sobre a tua fé tem que entender que você tem fundamento na doutrina dos apóstolos. Que a sua base de fé, a sua regra de fé, que a fé não é uma regra, a fé é gerada pelo Espírito Santo, mas a sua regra de fé não tem base em cultura, não tem base em Roma, não tem base em reformas, dentre as várias que já foi feita, não tem base em concílios, mas tem origem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar, quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram 12 homens levantados, chamados pelo próprio Jesus para os acompanhar em todo o percurso do seu ministério aqui na terra. Quando Jesus inicia seu ministério nas regiões da Galileia, a Bíblia diz que ele chama para si 12 homens, denominado de discípulos e mais especificamente apóstolos. Entre esses 12 apóstolos, havia um que estava escrito, estava profetizado que haveria de trair Jesus. E esse um, nós sabemos que foi Judas. Quando Judas traz Jesus e entrega Jesus aos principais sacerdotes, ele se enforca, ele se mata. Jesus é entregue nas mãos das autoridades da época e é morto com morte de cruz. Depois que Jesus é ascendido aos céus, há uma reunião entre os discípulos, entre os apóstolos. E Pedro toma a palavra e diz, irmãos, é necessário que dentre os irmãos que andaram conosco, veja qual era a exigência para ser um apóstolo de Cristo. Eles precisavam ser chamados pelo próprio Jesus. Mas como Judas traiu Jesus e ficou aquela vaga, que era a vaga de Judas, teve que levantar um para cumprir aquela vaga no ministério de Jesus. E veja qual foi a exigência para levantar Matias para cumprir a vaga de Judas. Não foi aleatoriamente. Os apóstolos tinham mais
afinidade com Matias, gostava mais de Matias, Matias era mais influente e eles levantaram. Não foi assim, porque não é assim que funciona no reino de Deus. O apóstolo Pedro disse, irmãos, é necessário que, dentre os irmãos que nos acompanharam, veja qual era a exigência. Para ser apóstolo, tinha que acompanhar Jesus em todo o seu ministério terreno. E Pedro diz, dentre os irmãos que nos acompanharam, em todo o ministério de Jesus, desde que, começando no batismo de João, até o dia que foi ascendido aos céus, nos acompanharam, entre eles ocupe a vaga, que Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, para ser apóstolo, tinha que ter acompanhado Jesus em todo o seu ministério terreno. Por isso que Jesus levantou os 12. Para o acompanhar em todo momento que ele estava aqui na terra. Para quê? Para que eles pudessem ser testemunhas oculares de todos os fatos que Jesus havia de fazer aqui na terra, de todos os milagres que Jesus havia de operar aqui na terra. Então, essa dúvida, esse questionamento já sanei para vocês. Quem são os apóstolos? Foram os 12 discípulos de Jesus levantados para acompanhar Jesus em todo o seu ministério terreno. Mas por que guardar a doutrina desses apóstolos? Porque eles foram os primeiros homens confiados pelo próprio Jesus para propagar a sua doutrina, para vivenciar, para ser testemunha, para ver, presenciar os fatos que Jesus havia de fazer e pregar, ter autoridade para anunciar com poder a sua mensagem. Esse é o motivo pelo qual nós devemos pregar e guardar a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos não inventaram o que falar. A Bíblia diz que nenhuma parte das Escrituras provém de particular elucidação, provém de interpretação pessoal. Muito pelo contrário. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então devemos guardar a doutrina dos apóstolos porque eles falaram do que viram. Inspirado pelo Espírito Santo, eles narram o fato que Jesus vivenciou aqui na terra. E isso é o embalizamento que refuta todo e qualquer questionamento que queira complementar a doutrina dos apóstolos. Eles ficaram estreitamente limitados a pregar Cristo e este crucificado, porque eles viram o início, eles foram testemunhas do início do ministério de Jesus até o final. Então já falamos sobre quem são os apóstolos e por que guardar a sua doutrina. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre quais são as doutrinas dos apóstolos. E para falar quais são as doutrinas dos apóstolos, eu quero ler aqui o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Veja o que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja o que a Bíblia diz que aqueles discípulos faziam. A Bíblia diz que cada irmãos que abraçavam a fé e eram unidos aos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E ela continua dizendo, e na comunhão. Veja o que era que os apóstolos ensinavam aos irmãos. Quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam o que era a doutrina dos apóstolos. Eles pregavam a Cristo, ensinando aos discípulos que eles precisavam estar em comunhão com Cristo e uns com os outros, no partir do pão que a gente pode ampliar e entender que eles ensinavam os discípulos a compartilhar com as necessidades alheias, que as necessidades dos santos eram a necessidade deles, e nas orações. Quando os apóstolos abriam a boca, o intuito deles não era ovacionar uma cultura, não era propagar um sistema,
ou talvez uma tradição. Quando os apóstolos abriam a boca, eles se limitavam a pregar Cristo e este crucificado. Era poder para os judeus, era poder para nós que cremos, mas para os judeus era loucura. A Bíblia diz, e os gregos buscam sabedoria, e os judeus pedem sinais, mas Paulo diz, e nós pregamos a Cristo. Não temos outra necessidade. Então veja no que se baseava a doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20, edificado sobre a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina? Ao qual Cristo Jesus era a pedra angular. Era a pedra principal. Então, a doutrina dos apóstolos não era baseada na filosofia grega da época. Não era baseada na cultura helenística. A doutrina dos apóstolos era que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o povo que estava sobre a lei. Para redimir Israel dos seus pecados. E não somente Israel, a partir de Israel toda a comunidade. Porque Israel era a oliveira. E todos nós que éramos gentios, fomos enxertados na oliveira. E a partir dessa enxertação, nós passamos a ser parte da oliveira e somos um com Israel, por meio da fé. Essa era a doutrina dos apóstolos, doutrina onde exaltava a justiça de Deus, porque quando Jesus veio, ele veio trazer a justiça de Deus. Então, os apóstolos, a exemplo de Paulo, é a figura principal no que eu quero falar aqui, eles abriram mão da cultura judaica, eles abriram mão dos rituais judaicos, porque eles conheceram a fé, porque eles abraçaram a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, embora ele não foi levantado por Jesus quando estava aqui na terra, ele foi levantado por Jesus quando glorificado. Então, a doutrina dos apóstolos são os ensinos que o apóstolo ouviram e viu Jesus vivenciando na verbalização da sua vida. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Os apóstolos viram a glória de Deus revelada em Jesus Cristo, no monte, no vale, em todo o percurso do seu ministério. Quando Jesus estava no monte, lá em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, e ouve-se uma voz do céu: esse é meu filho amado em quem eu me agrado, a ele ouvi. Aquela voz não foi direcionada para Pedro, aquela voz não foi direcionada para Tiago, nem para João. E Pedro, por sua ingenuidade, ele fala com Jesus: mestre, bom estarmos aqui. Em outras palavras, isso não está escrito, eu acredito que em outras palavras Jesus queria dizer a ele: bom estar aqui não, Pedro, aqui é o lugar onde você aprende, o monte da revelação, aonde você se enche para executar a minha obra lá embaixo. Bom é ir por todo mundo e pregar a doutrina do Pai. Bom é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Bom é ser crente lá embaixo, aonde tem irmãos para você executar a comunhão, aonde tem irmãos para você exercitar o partir do pão, aonde tem irmãos para você se ajuntar para orar. Lá é bom ser crente, lá é bom estar, porque aqui é um momento e vai acabar. A Bíblia diz que quando Pedro contempla com Tiago e João aquela manifestação da glória de Deus, a Bíblia diz que Deus tira Moisés e Deus tira Elias. Só fica quem? Jesus. É Deus dizendo para Pedro, Tiago e João e para todos quanto creem na doutrina dos apóstolos, dizendo: tire o olho de homens, tire o olho de Moisés, tire o olho de Elias, tire o olho de quem quer que seja que você tenha como ídolo e coloque apenas em Jesus. Deus tirou todos os dois e deixou Jesus sozinho. E a voz se dirigindo para ele dizendo: este é meu filho amado, não é Moisés, não é Elias, é Jesus, o eleito de Deus, aquele confiado por Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. A ele ouvir. É muito simples.
Quando a gente não busca a glória humana, a Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 43, que muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas não confessaram fé pública com medo dos fariseus, porque amaram mais a glória de Deus. Eles não tinham amor pela glória do Pai. E Deus fala a Ele ouvir. É a Ele que nós temos que ouvir. É Ele que é competente para julgar vivos e mortos. A Bíblia diz que o que subiu ao céu é o mesmo que desceu. E ele virá novamente para buscar quantos guardam a sua doutrina. E nós precisamos ter a clara evidência nesses dias de confusão, nesses dias de deturpação, precisamos ter a clara evidência da sã doutrina. Porque se a Bíblia se refere a sã, é porque tem a doente, e a doente é que muitos estão seguindo por falta de conhecimento. Apóstolo Paulo disse a Tito: tu, pois, filho meu, fala o que convém à sã doutrina. E o que é que convém à sã doutrina? Que Jesus, perante Pôncio Pilatos, deu bom testemunho, foi morto pelas autoridades judaicas quando não acharam nele crime algum, mas eles, ao matarem Jesus, estavam cumprindo aquilo que o Pai havia predeterminado, que o seu Cristo haveria de padecer. Que ele haveria de padecer nas mãos dos seus patrícios e ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Para quê? Porque se eu mato alguém que é culpado, aquele alguém está pagando pelo preço da sua culpa. Mas ao matar Jesus sendo inocente, porque a Bíblia diz que nenhum engano se achou nele, nenhum dolo se achou na sua boca. Ao matar o inocente de Deus, o justo, eles estavam sem intenção, sem querer, propagando que aquele justo estava morrendo pela culpa de alguém. Porque quando eu tenho culpa e morro, eu estou morrendo pelas minhas culpas. Mas aquele justo, ele não cometeu culpa nenhuma. Ele estava naquela cruz pagando o preço pela culpa da humanidade. E os principais sacerdotes, ao crucificarem Jesus, eles estavam cumprindo aquilo que a presciência de Deus e o plano eterno de Deus havia determinado, que o seu Cristo havia de padecer, ressuscitar ao terceiro dia e subir ao céu, para que ele pudesse ser o Salvador da humanidade. Essa era a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não se preocupavam com fábulas. O apóstolo Paulo, ele disse que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas lá em Colossenses, capítulo 2 ou 3, com ensino segundo homens e não segundo Cristo. E nós precisamos estar verdadeiramente ligados com Cristo, a cada dia sendo alimentado pela doutrina de Cristo, escrita na palavra, escrita nos evangelhos, para que venhamos a cada dia ter a nossa alma alimentada e purificada das mentiras que têm sido pregado aí, querendo equiparar as suas supostas revelações com a Bíblia Sagrada a respeito de muitas, que eu não vou nem denominar, a respeito de muitas revelações que pseudos mestres, entre eles homens e mulheres, disseram que receberam revelações de anjos e estão equiparando com a Bíblia. E tem muitas denominações que estão seguindo, de homens que se dizem ter entendimento, porque eles não têm o verdadeiro entendimento que é do Espírito Santo, inspirando os apóstolos para dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 7 em diante, Paulo diz: ainda que nós, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, chegue com outra suposta revelação, dizendo que recebeu de anjo ou de quem quer que seja, seja anátema. Sabe por quê? Eles vão dizer que recebeu de anjo, mas nós recebemos do próprio Jesus, recebemos do Espírito Santo. A Bíblia diz: homens santos falaram não da parte de anjo, mas da parte do Espírito Santo. Quem foi acompanhado por ministério de anjo foi Moisés. Esses tais homens que dizem receber uma revelação de anjo hoje em nossa época são discípulos de Moisés, homens e mulheres
Mas os discípulos de Cristo, eles não recebem revelação dos anjos. Eles não vêm, eles não se introduzem em nosso meio, supostamente dizendo que recebeu revelação de anjo. Porque eles têm a maior revelação, que é a do Espírito Santo de Deus. A revelação da palavra, a doutrina dos apóstolos. Então, quais são a doutrina dos apóstolos? A doutrina da comunhão, a doutrina do perdão, a doutrina do repartir do pão. É nisso que nós precisamos perseverar, amados irmãos. Exercitar em nós o perdão. Jesus disse: não vos dou mandamento novo, mas é mandamento antigo. Que vos ameis uns aos outros. Mas só que ele diz, não como vocês amam a vocês mesmos, mas como eu vos amei. Porque o meu amor é incondicional. O meu amor é sem limite. Deus amou o mundo de tal e deu o seu filho. E Jesus aceitou morrer. Ele aceitou o plano de Deus em dar o seu filho e aceitou. E a Bíblia diz, e o verbo se fez carne. E ele desceu cheio de graça, anunciando, trazendo aos homens a graça do Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E João diz, e vimos a sua glória. Então Jesus levantou 12 apóstolos. Era necessário que aqueles 12 o acompanhassem para ver a glória de Deus manifestada em Jesus, para que eles tivessem total autonomia, para que na época e na cultura que eles estavam vivendo, eles pudessem dizer, vi o Espírito descer sobre ele, a exemplo de João Batista, descer como pomba e pousar sobre ele, para que eles pudessem, entre os judeus, testemunhar com poder daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram. E nós hoje não somos testemunhas oculares, porque não vimos a Jesus, mas o Espírito Santo, ele nos revela quem é Deus em Jesus Cristo através do ensino dos apóstolos. E hoje nós somos testemunhas auriculares. Falamos do que ouvimos, do que sentimos e do que nos foi revelado pelo Espírito Santo, o mesmo que revelou aos apóstolos. Então permaneça firme, irmãos. Não se deixe se levar pelo ensinamento de pecado que tem estado em muitos púlpitos, aonde muitos homens que têm 20 e 30 anos do evangelho, os ministros, responsáveis por preservar a sã doutrina, estão se deixando levar pelo enredo do diabo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias eles introduzirão entre nós heresias dissimuladoras, a ponto de renegar o soberano e enganar, até se possível, a Bíblia diz, os escolhidos, mas não será possível, porque os escolhidos ele tem fome e sede de Jesus Cristo. E esses tais homens de 30, 40 anos, 10, 20, que se dizem mestres, eles sofrerão maior rigor, porque eles são os responsáveis por preservar a doutrina pura, a doutrina sadia, mas em troca de muitos membros, em troca de dízimo, em troca de dinheiro, de muitos interesses próprios, eles têm folgado. E a Bíblia diz, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Mas eu e você que temos a marca do sangue do Cordeiro, chamados por Deus, somos igreja. Precisamos colocar em pauta, lutar e perseverar, sair em defesa da doutrina dos apóstolos, não o que o teu pastor diz dentro de 4 paredes, não o que o RI, o regulamento interno de qualquer convenção ou instituição diz, não o que o homem estabeleceu, seja qualquer um deles, Martinho Lutero, João Calvino, Jacobus Armínio, reformadores ou pós-reformadores disse, mas o que a palavra disse. É ela que embasa todo o argumento de qualquer homem que fale em nome da verdade. Então aqui eu encerro esse vídeo dizendo, persevere, irmãos.
Persevere na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações, e tenha certeza que não será imposto pelo Espírito Santo mais nenhum jugo sobre você. A sua vida vai ser mansa e suave. Quando os discípulos novos convertidos abraçaram a fé em Atos capítulo 15, alguns dos judeus que também haviam abraçado a fé, mas não a fé pura em Jesus, eles estavam dizendo aos discípulos que para serem salvos tinham que observar a lei de Moisés. A decisão foi levada até os apóstolos em Jerusalém, os irmãos foram de Antioquia até Jerusalém, e os apóstolos disseram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor sobre vós, os discípulos, nenhum jugo, porque isso era doutrina de homens, e doutrina de homens traz jugo. Nenhum jugo, a não ser que abstenha dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e dos alimentos sacrificados, bem como do sangue. Isso é o suficiente. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Se mantenham puro, espiritualmente, moralmente, fisicamente. E o resto deixe com a fé. Jesus disse: ide por todo mundo pregai o evangelho. Os que crêem serão salvos. E automaticamente, como uma manifestação pública dessa fé que já arde dentro, aí vem o batismo. Os que crerem e como consequência da fé forem batizados, serão salvos. Então, amados irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. E isso com a doutrina da palavra e dos apóstolos. Amém? A paz do Senhor Jesus.